Danado. Danado o quê? Esse é Dominguinhos. Tudo de bom, seu Lula. Boa noite, meu povo. Boa noite, sejam todas muito bem-vindos, bem-vindas aqui ao Danado de Bom, o primeiro espaço aqui, essa rede, né, de divulgação da nossa literatura nordestina. Vem pra cá que hoje a gente vai estar recebendo aqui um trio, né? Um trio parada dura. Daqui a pouco eu lhe chamo, Carol, só receber aqui as pessoas que estão se achegando, porque hoje nós vamos receber aqui a Carol, que já está aqui conosco, o Eliessim e a Nádia Nunes, 3 escritores que nós estamos aqui sempre falando, né, da literatura deles. Eu já separei aqui os livros da Nádia, do Eliessim e da Carol, né? Esses livros maravilhosos, que são livros, né? Livros de autores que a gente chama de autores nordestinos, autores que nasceram nessa terra, nessa região, né? Com todos os desafios que a gente tem aí, mas o que a gente tem aqui, de fato, é muita gente danada de boa. Então, boa noite também ao querido Eliessim. E a gente já vai fazer o convite aqui, tá? Seja bem-vindo, bem-vinda, vocês que estão chegando aqui. Vou mandar aceitar a solicitação da Carol. Deixa eu ver, Carol. Às vezes eu não consigo aceitar, eu tenho que... Oi, Nádia, boa noite. Aceitar. Vou fazer o contrário, vou enviar só... Ele assim entrou. Deixa eu ver. A Carol entrou. Nádia entrou todo mundo. Tá danado de boa agora. Boa noite, gente. Boa noite. Sejam bem-vindas, bem-vindo, Eliessim, a mais um bate-papo aqui, nesse contato, né, com o nosso público, né? Porque cada um de nós aqui temos um público, isso é gostoso demais. E uma live como essa permite que esses diferentes públicos se encontrem, né? O público da Nádia, os leitores da Nádia, conheçam também os leitores da Carol, os leitores do Eliessim. E esse é um dos papéis, né, do Danado de Bom, é fazer essa troca. Vou abrir espaço para os cumprimentos também. Vou começar com a Carol, porque essa mulher... Ô, mulher difícil, viu? Ô, mulher difícil. Oi. Ela faz live todo dia, gente. Ela faz live praticamente todos os dias. Então, a agenda da Carol é difícil. Carol, seja muito bem-vinda. É a primeira vez aqui, né, nas lives com a gente, mas desde fevereiro, a gente falando aqui da literatura da Carol. Abrir espaço para você também cumprimentar as pessoas. Boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos. Aqui é o Danado de Bom. Vamos ter esse bate-papo incrível, esse trio nordestino. Começando aqui com uma potiguar que foi abraçada pela Bahia, filha de um baiano com uma paraense. E aqui surgiu uma poeta, enfermeira poeta, ainda está desbravando também um pouquinho do cordel. Maravilha. Bem-vinda, Carol. Vamos fazer um intercâmbio aí com um homem, né? Vamos abrir um espaço para ele assim também desejar aí boas-vindas ao público. Ok, boa noite, querida Marla. Boa noite às colegas Carol, que eu não estou visualizando, não sei porquê, e a colega No Nádia. final, a gente não consegue se ver, porque às vezes o Instagram faz isso. Justamente. É uma alegria grande estar aqui com vocês nesse momento, para a gente trocar aí umas ideias a respeito da literatura, da poesia aí da Carol também, que parece que ela falou que é mais na linha de poesia, não sei. Admiro muito o cordel, sou um fã número 1, tá? Então, acho que é uma oportunidade ótima. Eu me tornei escritor um pouco avançado na idade, mas não tem tempo ruim para isso, não. Estamos aí, já estou no segundo livro, já estou aí no meio do terceiro, quase concluí. Vamos para frente. Vamos que vamos. Nádia já né? Já participou de algumas lives com a gente. Seja bem-vinda. Tenho um carinho enorme para essa mulher. Na Bienal, a nossa relação se estreitou muito.
todos os cafés e almoços a gente tomamos juntas praticamente. E se estreitou demais aí. Eu tenho uma alegria imensa de ter a Nádia, né? Assim como vocês todos aqui na Nádia Bom. Boa noite, Nádia. Boa noite, Marla. Você é uma caixa de alegria. Então, eu quero dizer que é um prazer muito grande estar aqui agora nessa live. Eliezinho, eu já admiro o trabalho dele. A de Carol, o trabalho de Carol eu ainda não conheço, mas agora eu vou conhecer. Eu também amo cordel, Carol. Não sei fazer cordel, mas sou assim apaixonada por esse gênero literário. Acho assim vamos dizer assim, uma pessoa que escreve cordel é uma pessoa iluminada, porque, né, ele expressa uma história de vida, né, de quem ela está narrando através de versos. É uma coisa muito bacana, né? Uhum. A qualidade do cordel encanta qualquer pessoa. Então, eu quero dizer que é um prazer muito grande e eu vou desejar a todos nós um bom bate-papo, porque nós somos todos do danado de bom, não é isso? Gente, é o seguinte, eu vou um segundo aqui para eu vou mandar essa live, se vocês quiserem mandar também, né? A gente sempre faz isso aqui, né, para vir mais gente para nossa live, que é apertar no avião que tem embaixo e mandar para as pessoas que seguem a gente. Se você já consegue fazer isso, pode fazer aí, porque aí a gente vai ter mais gente aqui. E agradecendo imensamente aí as pessoas que estão aqui já conosco, né? Esse momento é especial, como eu falei, porque a gente consegue fazer essa interação aí com diferentes públicos, né? Para poder nos falar da literatura desses escritores. E escritores que, como eles já falaram aqui, alguns já. A Nádia tem 5, se eu não me engano, viu, Nádia? Corri 5 livros, a LS 2, a Carol eu conheço 2. Às vezes tem mais, eles não me encontram, falam, manda aí, manda falar o que é que tem aí para eu divulgar, né? Porque não consigo saber tudo. Às vezes a gente pesquisa um pouco sobre o escritor, mas tem coisas que é importante que vocês enviem para a gente. Mas, assim, falar para quem está aqui seguindo a gente, está acompanhando a live, que a gente faz esse trabalho de divulgação dos nossos escritores. A Nádia tem mais uma pegada, digamos assim, no campo da literatura infantil, né? Apesar que ela acabou de lançar esse livro aqui, né? Cada poesia aqui é danada de boa, né? Retalhos poéticos. A ilustração é encantadora. Tem tudo a ver, né? Sim, com a proposta do nosso clube, enfim, bem nordestino, como diz. A Carol, né? Tenho essa essa especificidade de uma enfermeira, poeta, que começou também, que desenvolve um lindo trabalho dentro do hospital em Salvador, que é de criação mesmo, né, junto com esses pacientes, ajudando essas pessoas a enfrentar esses momentos difíceis através da poesia, através do cordel. E o Eliessim, né, que além de escritor, psicanalista, então assim, esse livro dele, A Mesma Água, tem essa pegada forte, né, da psicanálise também, pelo pouquinho que eu já observei. E tem um livro que eu sou apaixonada, que é como se ele estivesse contando a minha história, a minha infância toda, através do livro dele, Entre Pedras e Cactos. Quando eu li, por exemplo, a história, eu contava para uma pessoa, há uns dias atrás, que meu irmão, quando era criança, brincava de vacas de osso, né? Aí ele falou, ué, como é que é isso? Vacas de osso. Eram os ossos do mocotó, os brinquedos, né? Eram os ossos do mocotó que fazia a feijoada. E cada ossinho daquele, ele representava um animal. Tinha o boi, tinha a vaca, tinha o cachorro. E as crianças brincavam com isso. E aí eu tô lá lendo uma das coisas, né? Eu falei, meu Deus, é totalmente o que eu vivi aqui na minha infância. E aí eu fiquei pensando justamente sobre isso. Como isso tem essa certa regionalidade, né? Que é uma história que ele fala aqui do sertão também nordestino. Eu cresci, a infância foi no sertão nordestino. Então, é muita coisa que a gente vai descobrindo e aprendendo através dessa literatura. Então, assim, para começar,
como a gente está fazendo uma live, né, em 3 pessoas, a gente vai fazer sempre aquele rodízio, tá? Priorizando, né, o tempo, coisa de 5 minutos de fala, para poder a gente conseguir fazer esse rodízio, as perguntas, e também não cansar o público, né? Nosso objetivo aqui de no máximo 1 hora, para deixar as pessoas assim, querendo participar da próxima. Então, vou abrir espaço aqui para a Carol. Vou começar ao contrário agora, vou começar pela Nádia, para ela falar um pouquinho como foi essa inserção dela no campo da escrita, no campo da literatura, né? Como é que a Nádia se torna escritora, tá? É uma pergunta bem, ou já nasce escritora, não sei. Se existe essa coisa de se tornar escritor, não sei. Oi, Marla, interessante, sim, porque, na verdade, o desejo de escrever é uma coisa que é muito individual, né? Porque tem pessoas que têm habilidade na escrita, tem outros que têm bastante conteúdo, mas têm habilidade na fala, né? Uhum. Tem a habilidade do desenho. Então, expressam os mesmos conteúdos, mas de forma diferente, né? Aí tem outras expressões, como a dança, né? Como o teatro, tá, tá, tá. Então, tem várias formas de você se expressar. E nós que usamos o papel e a caneta, né? Vamos dizer assim, a gente expressa também de uma forma bem leve, porque é uma forma que a gente ama fazer, né? É se expressar através da escrita. Então, eu sempre notei que eu tinha mais facilidade para escrever do que para falar. Depois foi que eu desenvolvi a fala, né? Porque uma coisa puxa a outra até, né? Mas Uhum. eu sempre gostei de escrever, eu sempre tive assim, uma admiração pela escrita, mas era também pela própria caligrafia. Eu me identificava muito com as palavras bem escritas e com as palavras bem assim, expressivas, né? No papel, bem identificadas. E aí eu fui desenvolvendo essa habilidade da escrita e acabei fazendo a minha licenciatura em letras, né? E daí eu comecei a me envolver com o mundo da literatura. Mas eu, desde pequena também, eu escrevia. Eu sou da época das cartas, né? Escritas. Uhum. Eu amava cartas e amo cartas. Eu queria que todo mundo me escrevesse, viu ali assim. Amo cartas. Até de quem eu não conheço, eu gosto de receber cartas, mas a gente não recebe. Não tem jeito, a gente Sim. recebe carta, né? Porque esse outro mecanismo que a gente existe, que existe atualmente na nossa sociedade, que é a tecnologia, tirou esse encanto, né? Sim. Porque antigamente a gente escrevia, fazia uma carta, passava 10 dias, 15 dias, a gente ficava naquela aflição, naquela expectativa, sonhava, delirava para esperar a carta de volta. Não era Sim. isso? Eu correio, eu já era do povo do correio. Eu falei, não tem carta para mim, não? Não, não tem. Como que não tem? Porque eu escrevia muito para as amigas, né? E muitos namoros foram começados por cartas e terminados também por cartas, né? Então, é coisa que me fascina é a escrita. E fui escrevendo. Comecei com a escrita acadêmica, né? Porque eu estudei para academia. Comecei com a vida ou com a escrita acadêmica, depois eu me libertei desse texto científico e passei para usar o texto da fantasia, que eu acho que é mais gostoso de escrever. E eu vi nas minhas netas, que são crianças, como todas as crianças do planeta Terra, são todas iguais, né, no sentido de que têm os mesmos desejos, as mesmas necessidades, as mesmas expectativas, os mesmos sonhos. Então, eu comecei a escrever para elas. Daí, eu não consigo parar. A gente para porque não é fácil assim a gente fazer a produção do livro, né? Porque é caro. Porque se eu pudesse, eu escrevia toda semana um livro. Mas não posso. Então, eu me digo assim, e eu acho que eu vou morrer assim, né? Escrevendo livros infantis. Também me descobri como não é bem poeta, né? Eu faço textos poéticos, mas eu não Uhum. digo
do poeta. Eu ensaiei os textos poéticos e achei assim bacana. Eu mesma gosto, né? Sim. Eu gosto do que porque são escritas assim, verdadeiras, amorosas, né? Uhum. Então, foi assim. Uma vez ele comentou justamente isso, né? Que é puro sentimento. Então, assim, quando você expressa aquilo que você está sentindo, então acaba tocando, porque ser humano, né, acaba que as vivências, nós temos vivências diferentes, mas acho que emoções muito parecidas, né, uns com os outros. E É sim, aquela ideia de que, assim, quem não já sentiu isso na vida, né? O contexto foi um, foi outro, mas a emoção, né, acaba que tem essas semelhanças. Sim, o senhor Elias Fidelis, como é que o senhor começou? O senhor não, eu não gosto mais de senhor. Como é que você começou a escrever, partiu esse desejo da escrita e surge os primeiros livros aí do Elias? Eu queria antes dizer para a Nádia que eu gostei da fala dela, formato de fala dela. O título do livro dela já é um poema, Retalhos Poéticos, né? Já é um poema. Parabéns, viu, colega? Achei obrigada. legal. E quando você falava também sobre a questão das cartas, eu mantive um namoro 5 anos por carta. Então, é história de carta também. De vez em quando a gente acha ainda aqui, eu e minha mulher, de vez em quando ainda acha alguma por aqui pertinho e vai ler. Ai, Mas legal, né? as cartas são da mulher, da atual? Sim, Ah, então por isso que ela não ficou com ciúme, porque ela achou ainda acha umas cartas, falei, vixe. então, mas voltando aí, e observando também como cada um realmente tem assim o seu formato de iniciação nesse campo, não é? Cada um tem o seu. No meu caso, eu não tinha digamos assim, um projeto de ser escritor. Eu vim para a capital, sou do interior, vim para a capital para estudar, comecei a trabalhar e enfrentar a vida aqui na capital. E agora, depois, atualmente, é que eu já posso, num feedback, fazendo assim uma lembrançazinha do passado. Eu me lembro que no ginásio, lá em Xique-Xique, né? Que é onde eu estudei, o ginásio, nessa época, as minhas redações, as professoras elogiavam bastante. Quando tinha aniversário das professoras, me chamavam para escrever uma poesia para elas, tal. Então, hoje eu sei que tinha algo aí guardado, mas que realmente eu vim para a capital e não fui cuidar dessa parte, né? Fui cuidar da outra parte, que é a parte mais técnica. Me tornei, inclusive, bancário, depois auditor fiscal do Estado, e me dediquei realmente, integralmente à literatura. Ou seja, os livros que eu comprava ficavam guardados, empoeirados em casa, né? E por incrível que pareça, a pandemia foi que trouxe uma possibilidade de leitura pelo confinamento. Então foi aí que saiu o primeiro livro. Aí me veio a vontade realmente de escrever. E eu fiz Entre Pedras e Cactos, que é autobiográfico. É um romance com base na minha história, embora não seja do tipo bibliográfico. Isso, Entre Pedras e Cactos não é uma biografia, é hipótese nenhuma. Mas é um romance baseado no ambiente onde eu nasci e me desenvolvi, de modo que ele se tornou um romance de formação, como se chama, né? Aquele romance que traz um personagem desde a idade criança ou jovem e leva até quando ele se formar, se amadurecer mesmo, né? Do ponto de vista intelectual, psicológico, etc. Então, assim surgiu esse primeiro livro, Entre Pedras Maravilha. e Cactos. E, bom, a gente continua na próxima, né? Isso. E aí a gente abre um parênteses para justamente comentar essa questão da pandemia, né, gente? Que se a gente for ouvir aqui, eu comecei uma época, comecei a gravar tudo e tem um projeto que era justamente falar sobre como é que de ideias que eu vi que surgiram justamente na pandemia, de livros que foram escritos na pandemia, Uhum. muita coisa, né, aconteceu assim, do ponto de vista da arte, da literatura, e aí cabe várias reflexões, né, desse tempo entre aspas que a gente teve, para poder criar e
até que ponto isso foi bom, até que ponto foi ruim, do ponto de vista. Acho que para a literatura foi extremamente positivo, né? Para a criação, E isso acho que me faz pensar justamente isso. Nós, nesse mundo moderno que a gente vive, nessa loucura de vida que a gente parece mais uma maquininha, né? Que desliga e liga para liga às 6 da manhã, desliga à meia-noite. A gente não tem tempo para a criação. E aí é uma coisa para se pensar sobre várias perspectivas, sobretudo sobre a perspectiva da educação. Mas vamos ouvir a Carol, que a Carol também tem uma história que surge na pandemia, né, Carol? Como é que surge a Carol escritora? Marla, é engraçado, porque surge literalmente na pandemia. Antes da pandemia, eu trabalhei no hospital, hoje eu não trabalho mais nesse hospital, eu trabalhei no hospital e eu coloquei numa caixinha de sapato 5 livros. E essa caixinha de sapato se transformou em uma mini biblioteca com 1000 livros, numas instantes. E quando veio a pandemia, eu tive que retirar os livros. E aí eu disse assim, e agora? O que será de mim? O que será do cantinho? E aí o que eu fiz? Eu peguei, comecei a ler as poesias para os pacientes nos leitos. E nesse inteirinho eu comecei a escrever. Eu nunca tinha escrito poesia, nunca tinha escrito nada. Aí eu disse, eu vou começar a escrever. E aí eles contavam as histórias deles e eu transformava em poesia e entregava ao final de cada plantão. E depois eu aprimorei. O que eu fiz? Eu comecei a dar temas para eles e desses temas eles faziam poesias. Alguns nunca tinham feito. Eu digo, escreva o que vem do coração. E eles escreviam em pedacinhos de papéis. E eram todos tipos de... Era sobre pão, sobre pôr do sol, sobre guerra, sobre pandemia, sobre o abraço. E eles escreviam e ganhavam poesias. Ganhavam livros. Né? Então, a cada dia, eles aperfeiçoavam as poesias. Aí ficava mais difícil ainda, porque em vez de primeiro, segundo, terceiro lugar, às vezes eram até o 10º lugar. Porque não tinha como você fazer uma escolha de 3 só. E o engraçado que quem eram os juízes? Os juízes eram os técnicos de enfermagem, as enfermeiras, os auxiliares de higienização, eles que eram os juízes, eles que faziam a escolha dessas poesias. Muito bacana, Carol. E a gente acompanha aqui o trabalho da Carol, né? Ela está com... Vocês vão falar agora, eu não vou falar sobre os livros, vocês que vão falar. Mas antes de vocês falarem sobre os livros, agradecer mais uma vez as pessoas que chegaram, né? Vocês estão no Danado de Bom, o espaço dos escritores do Nordeste. E a gente está conversando com a Nádia, com a Carol. Olha lá a caneca dela do Danado de Bom, tomando a aguinha dela na caneca. E o Eliesim Fidelis, por incrível que pareçam, né? Todos vírgula, baianos. A Carol nasceu lá no Norte, né? Na Nordeste, Natal, perdão, que é Rio Grande do Norte, também Nordeste, mas veio logo bem cedinho aqui para a Bahia. E os 3 moram em Salvador, né? Coincidência aqui hoje. Todos estão morando em Salvador. Mas eu queria agora que vocês falassem um pouquinho, tá? Sobre os seus livros e os temas principais, né? Todo livro ele traz acho que todo escritor está implicado também em questões, digamos, sociais, do seu contexto histórico, como ele assim fala, eu trouxe lá muita coisa, né, do que eu vivi na minha infância, e essas coisas, entre aspas, estão relacionadas a esse contexto social que ele viveu. Então, eu vou começar agora pelo Eliesim, para ele falar um pouquinho sobre isso, sobre os livros que já escreveu, né, e o que fala esses livros, de uma forma muito geral, e o que você quer atingir com essa literatura? Qual a mensagem que você quer trazer para o público? Eu queria antes parabenizar a Carol pelo lindo trabalho, viu, Carol? Obrigado. Então, repare, o livro Entre Pedras e Cactos, ele é um livro que a história acontece nos anos 60, no interior da Bahia. Então, o livro retrata algo que eu sou, digamos assim, sempre ligado, que é a questão social. A questão social sempre me intrigou desde cedo, desde garoto. Eu questionava, eu observava e questionava.
eu via aquelas pessoas muito pobres. Eu fui criado numa família classe média, mas eu via pessoas muito pobres e eu não entendia por que essa diferença, e aquilo sempre foi uma interrogação para mim, continua sendo, acabou ainda não, porque quem pensa que nós temos tanta evolução tecnológica e tanta evolução em vários campos, inegáveis evoluções a gente tem, mas que hoje ainda, se nós andarmos pelo sertão, nós encontramos basicamente coisas muito parecidas ainda e com mudanças muito lentas do ponto de vista daquilo que ocorre no social. Então, o enfoque social é algo assim que, digamos assim, acompanha normalmente tudo que eu escrevo. É um pano de fundo do social, das injustiças, digamos assim, da luta que determinadas classes precisam ter na vida para poder conseguir alguma coisa, é sempre um pano de fundo. Então, Entre Pedras e Cactos, apesar de que o nome mesmo já mostra algo de uma dureza, mas eu canso de dizer que temos que saber que nos cactos também, vocês conhecem, quem conhece os cactos sabe que ele tem uma flor, É né? belíssima. É uma flor linda. Então, o cacto também tem poesia dentro do cacto. E como? E eu vejo que não há nenhum, nada que possa representar metaforicamente mais o exemplo de luta do que o cacto, porque ele brota dentro das pedras, né? Ele nasce em ambientes mais inóspitos possíveis, mas ele está lá e na época certa desabrocha aquela linda flor. Então, Lindo isso. é um que trata desse tema, e a Marla que disse que já acompanhou um pedaço dessa leitura, ela deve ter visto as dificuldades no período da seca que as pessoas enfrentavam, fazendo procissões pelas vilas das pedindo chuva. Então, isso é bem descrito deles. Assim, eu não posso. Eu sou suspeito para falar, mas eu acho que está muito bem escrito a forma de dizer essas coisas, de maneira que prenda a atenção do leitor, que provavelmente não é nenhuma novidade para muita gente, mas a forma de contar muda muito o rumo das histórias, a gente sabe disso. Então, basicamente, é isso. Paralelamente a essa questão, tem outras questões paralelas ocorrendo, né, que é como se trata de um romance de formação de um garoto que vai evoluindo, ele passa por suas dificuldades que todo adolescente passa, por exemplo, da descoberta sexual, dos namoros, das intrigas familiares, especialmente no caso do Davi, que é o protagonista, ele foi adotado, então a questão da adoção também é uma coisa que é tocada no livro. Digamos assim, a adoção ela é um ato digno, é um ato lindo, é um ato assim, fantástico, né? Mas a adoção ela tem um preço para quem é adotado. E às vezes ninguém pergunta quem é adotado, Uhum. apenas elogia que adotou. E o livro, então, toca essas coisas um pouco, né? E por aí vai, mas lá tem muita coisa, são 210 páginas. Só abrindo um Mas, parênteses aqui, eu contei essa história para alguém. Eu já contei essa história que eu tinha uma amiga, uma parenta, que ela foi adotar, adotada. Adotada pela própria família, pela tia, né? A mãe faleceu, ela foi adotada. E aí, o que é que acontece? No sertão aqui, a gente chama, né, os bichos de criação, isso. né? Vai ver a criação. A criação é o boi, é a vaca, é a cabra. Fulano foi levar a criação até tal lugar. A criação é os bichos. E chegava sempre na casa dos pais dela, de criação, e perguntava: e essa aqui é filha de quem? É filha de criação. E ela cresceu com aquilo. Como é que eu. Criação na cabeça dela, ué, então eu sou boi, sou vaca, sou. Histórias, né? Do nosso povo. Mas ali assim tem um outro livro que foi lançado recentemente, né? Aí em Salvador, que é a mesma água. Fala um pouquinho pra gente assim sobre esse livro.
Achei legal, Marla, você trazer esse exemplo. Lá na minha região também chamava filho de criação, né? Era uma maneira de dizer a quem era adotado, ele é meu filho de criação. E aí, você falando, a minha escuta, digamos assim, viés psicanalítico também tocou aqui, porque isso é uma coisa importantíssima, porque o que que fica na cabeça daquilo que ouve das palavras que lhe dizem, né? O que que Uhum, fica na cabeça dele? Isso só pode se ver escutando a pessoa mesmo, não tem outra forma, né? E são tantas histórias desse tipo que se ouve. uhum, É isso, entre pedras e cactos tem aí, eu queria muito mais coisa para dizer, imagine um personagem que vem desde a infância, das brincadeiras infantis até a sua pós-graduação, quer dizer, tem muita história aí para contar. O segundo livro já foi, já foi numa fase, digamos assim, onde eu me sentia mais escritor, porque eu já tinha escrito o primeiro, né? Então eu juntei 13 contos que eu fui escrevendo, e a ideia foi justamente fazer um livro de contos. Então são uhum, de, assim, de diferentes de diferentes histórias, de diferentes enredos, né? Não tem um ponto comum. Por exemplo, o que é um ponto comum? Gabriel Garcia Marques tem um livro chamado Doze Contos Peregrinos. Doze Contos Peregrinos porque ele se baseou numa família viajando em cada lugar, escrevendo um conto a respeito daquilo, e como uma viagem também se diz, é uma peregrinação, então ele chamou 12 contos peregrinos. No meu caso, os 13 contos não têm essa linha uhum, que denomine os contos. Eles são contos variados. uhum, Cada um deles, aí agora já não é. A questão social, ela está passando, ela está traz em muitas coisas, mas tem também aí já uma outra visão, que é as formas que as pessoas encontram para poder sobreviver. Aí vem malandragem, vem corrupção. Tem um que trata de corrupção, tem um ou dois que trata de malandragem, tem outro que trata até de mau caratice mesmo de uma pessoa, de um dos personagens. E por aí vai. Então, nesse meio aí, a gente vai vendo que são formatos encontrados, formatos encontrados para poder sobreviver dentro de um sistema que os sufoca. Porque uhum, o ser humano, ele procura forma de escapar daquilo que lhe aperta. Isso é uhum. natural. Se o sistema está apertando muito, ele vai por aqui. Justifica-se alguém roubar? Poderia ser uma pergunta. Depende, depende. Né? Há Uhum. roubos. Então, é nesse sentido que esses contos estão trazendo aí algo com a retaguarda de, de, um, de um modo de vida que a pessoa tem que enfrentar diante das dificuldades que lhe estão pela frente. E tem Perfeito. o livro, o conto que dá título ao livro, né, que esse geralmente tem sido mais comentado justamente porque dá título ao livro. Não sei se Marla vai perguntar depois ou se já faz parte aqui dessa conversa minha. Eu quero saber o tempo aí, se você já entrou agora nisso ou você dá outra volta. A gente vai dar outra volta, você fala. É, lembrando, gente, que todos esses livros, né, dos livros da Nádia, os livros da Elicim, a Carol, eu tô falando aqui, mas não tá lá ainda da Carol, já estão, né? Eu já botei lá no link da bio do nosso perfil aqui, o link da nossa loja virtual, e vocês podem adquirir os livros lá. E os livros não vão receber esses livros autografados, né? É um diferencial que nós temos aqui no Daná de Bom. E o livro da Carol, um dos livros que eu tenho aqui em mãos, que a gente já tem falado bastante sobre ele, é o Vai Como Pode, né? Aquele ditado, é um ditado bem popular, né? Vai como pode. No livro da Carol, você vai com poesia ou saudade. Fala aí, Carol, um pouquinho sobre esse livro e sobre o segundo livro que foi lançado recentemente, que é o Diário de Enfermaria, né? Que traz muito do que a Carol está falando. O Vai Como Pode foi o primeiro, que é esse daqui, o Vai Como Pode, Poesia ou Saudade, que eu fiz em homenagem às minhas avós. Vai Como Pode era o lema que a minha avó Maria falava.
que era uma paraense nascida em Garapé-Miri, na beira do rio, no engenho do Cariá, e para ela não existia não, existia o sim. Então, vai como pode, ou seja, nunca desista de sonhar. E o Saudade é a poesia da minha avó Dulce, que minha avó Dulce eu digo que ela é minha poeta predileta, preferida, amada, Uhum. porque ela fazia as poesias em cadernos e escondia. E aí eu disse assim, esse livro vai ser uma homenagem a elas. Então, são poesias feitas para os pacientes, as primeiras poesias, né? Tem para o Edenilson de Jaguaquara, tem para tem para vários pacientes, né? Dona Nalva também. Uhum. Tem a que me deu puxão de orelha, porque eu passei e no dia não recitei poesia no leito. E assim, e as poesias da minha avó, a maioria são poesias para meu avô, para as netas, né? Então ela era uma mulher muito inteligente, a minha avó Dulce. E ela teve uma poesia dela que eu encontrei dentro do livro de Cora Coralina. Ela gostava muito da Cora Coralina, deu esse de presente para ela e ela fazia poesia. Então, assim, eu acho que essa juntou a dinâmica da minha avó Maria, que tinha esse poder de poder estar indo atrás do que ela queria, né? Ela tinha uma creche, né? Essa creche ela tinha e ela recebia doações, né? E aí é o primeiro, lá no canal do Jari, em Alter do Chão, a capa, essa foto foi feita por minha mãe. Aqui. No caso, o terceiro livro, o segundo é o Poetizar no Cantinho da Leitura, que é esse aqui, que eu vou estar relançando ele no ano que vem, ou no finalzinho do ano, que é esse daqui. E o terceiro, que é esse aqui, o Diário de Enfermaria, Poemas à Beira do Leito, que são poesias dos pacientes. São 119 poesias. Na verdade, são quase 300. Aí eu tive que Uhum. filtrar para poder colocar nesse daqui. E aí, desde a capa, desde a orelha, é, tem uma poesia da dona Juliane, que foi a primeira a receber o livro, maravilhosa, mãe do saudoso Isaac, e eu fiz questão de começar a orelha aqui com ela. E assim, são poesias de pacientes de todo a Bahia, né? Bahia é composta de 417 municípios. E aqui Uhum. tem gente de Caetité, tem de Cícero Dantas, tem de Jacobina. Então, assim, eu digo que esse terceiro livro, ele é muito marcante para mim, porque você pegar um pedacinho de papel, você escrever durante o internamento e você saber que sua poesia está aqui, né? Uhum. Alguns pacientes me receberam e eles ficaram muito felizes. Eles disseram, poxa, Carol, eu estou no livro. Eu digo, tá, você está no livro. E alguns, infelizmente, perdemos alguns e eu mandei para os pais, né? Então, assim, para as mães também. E eles ficaram muito felizes. Então, o primeiro e o terceiro livro, eles têm essa conexão. E o do meio também, o Poetizar no Cantinho da Leitura. Então, poder levar um pouco de paz, de verso, de equilíbrio, de lúdico, isso faz com que eu acredite, né, de que todos nós podemos ser escritores, podemos ser poetas. Cada dia escolher um tema, cada dia escolher, seja o pôr do sol, ou até mesmo se a gente estiver zangado, por que não escrever, né? Então é isso. E é terapêutico, né? É, O Eli sempre diga. Então, assim, é muito, muito, muito interessante esse trabalho da Carol. Sobretudo, ele traz muita história, né? Quando você falou, por exemplo, agora que pacientes que escreveram poesias e acabaram falecendo durante a pandemia, né? O sim, quanto que isso não é significativo, né? Sobretudo para os familiares dessas pessoas. E conta a própria história, como você falou aí, de vários lugares da Bahia. Então, como é que a própria nossa capital baiana entre aspas, recepcionou essas pessoas, né? Para o atendimento aí com relação à doença, né? A Covid que a gente enfrentou. Gente, eu quero agradecer as pessoas que estão aqui elogiando a live, dizendo que é maravilhoso, tem a tá amando ouvir os Orlinda Moreira, que escritores, está aqui né? lá de Minas, viu? Maravilhosa, Orlinda Moreira. Tem prova de Pronto. também está aqui.
E Marla, Sim, sim. esse chapéu que eu uso, eu sempre gosto de falar, ele é meu xodó, Aham. porque o primeiro era de papel e foi feito por seu José Apolônio, que infelizmente nos deixou, um senhor com uma luz maravilhosa, e ele fez um chapéu para mim, todo de papel com a filha. E Uhum. como foi rasgando com o tempo, a filha dele, a Jó, eu pedi, Jó, tem como você refazer o chapéu que seu pai fez para mim? Ela tem, Carol. E aí ela refez o chapéu. E todas as lives eu uso, eu digo que eu só consigo fazer a live com esse chapéu. Se eu tiver sem o chapéu, a Não live não sai consegue. boa. É meu, Você é é meu... com chapéu e eu é com vinho. Cada doido tem uma mania, gente, né? Brincadeira, viu, Carol? Não, Então, oxe. só antes da Nádia falar, dizer que tem algumas perguntas aqui na live também que eu vou retornar depois, tá? Para ver e passar para vocês. E quem quiser já deixar algumas perguntinhas aqui, porque no final a gente vai fazer as perguntas do público, tá? Mas agora é a vez de Nádia falar para a gente um pouquinho também sobre os livros dela. Oi, então, Marla, Eliassi e Carol. Eu, ouvindo aqui os dois, eu cheguei, não, quer dizer, não é que eu cheguei à conclusão, eu confirmo, né, a ideia de que ler e escrever curam. Uhum. Então, Uhum. como isso tem um significado tão grande para uma qualidade de vida nossa, né? Porque quando a gente escreve, a gente põe para fora aquilo que está nos maltratando, né? Como também a gente põe a alegria que a gente está sentindo, que faz bem a gente se sentir e saber que a gente está alegre, né? Uhum. A gente confia esse sentimento. Então, tanto ele assim como Carol, na arte deles, eles mostram isso no texto deles, né? Ler cura, escrever também. Então, faz muito bem a gente escrever e mais ainda a gente ler. Olha quanta gente já aprendeu aqui agora com esses dois colegas, né? Eu tenho assim uma curiosidade muito grande de ler o livro de Eliassi, Entre Pedras e Cactos, que o título é muito sugestivo e pelo que ele falou já me instigou aí essa vontade de ler. O de Carol também quero conhecer. A Uhum. gente vai se encontrar, né, Carol? Em algum momento desse Vamos, aí a gente vai se encontrar e vamos sim. eu quero também conhecer os seus livros. Mas então, os meus livros são livros infantis. Então, eu escrevo para crianças, né? Mas eu digo assim, crianças não são crianças de 0 a 5 anos. São crianças de 0 a 100 anos. Porque Perfeito. todos nós temos uma criança dentro de si, né? Uhum. A gente quando a gente bobeia um pouquinho, a gente está fazendo, segundo as pessoas assim muito criteriosas, muito positivistas, dizer assim, a infantilidade, né? A pessoa na idade dessa sendo tão infantil. Mas todos nós temos uma criança e ela tem que sair uma hora, né? Então eu Uhum. nunca guardei a minha criança, eu sempre soltei, solto toda hora a minha criança, a minha adolescente que eu sou, entendeu? Então, eu acho que é por isso que eu consigo fazer esses textos com tanta, assim, com tanta surpresa até, porque às vezes, para quem eu escrevo, fica assim, surpreendida com a história, né? Então, eu escrevi o primeiro livro quando eu ganhei a primeira neta, né? Aí foi que eu tive mais tempo de observar, porque a gente, quando é mãe, não tem tempo, porque está sempre buscando a, a qualidade do profissional que nós estamos, né? Iniciando, a gente está sempre mais ocupada. E quando é avó, aí a gente tem tempo para tudo. Então, eu achei meu tempo de olhar as crianças. E aí ganhei essa neta, e ela um dia apareceu com uma emoção muito forte, que foi o medo. Ela apareceu com medo do vento, e eu fiquei também assim muito atenta e de repente eu percebi que se eu contasse a história dela, o que ela estava passando com ela, isso, ela ia começar a pensar sobre aquilo que ela estava vivendo. Então não deu outra. Eu pensei que eu fosse parar em psiquiatra, psicóloga,
Aí depois eu disse, não, vai ser através da literatura mesmo. Foi contando histórias, foi cantando músicas que tratam de emoções como o medo, que aí o próprio vento levou o medo de Juju para bem longe. Depois, no segundo livro, é uma história muito engraçada, né? Eu gosto de tudo que eu escrevo, viu, gente? Eu sou muito vaidosa nesse sentido. Tem que ser. Eu admiro, né, aquela história que a criança se identifica e fica. Eu estou com esse livro já tem 16 anos, 2010 não, tem 14 anos. Tem 14 anos que eu escrevo, que eu conto essa história, 14 anos que eu vim desse livro. Então, não deve ser uma história ruim, né? Não. Deve ser uma história muito legal, porque senão os livros já tinham estragados, né? Guardados. O outro também, para essa mesma neta, chegou o momento que todas as crianças passam, que é a troca dos dentes. Ela ficou muito assim, ansiosa, porque ela não queria perder o dentinho dela, porque ela achava que ia acontecer alguma coisa ruim. Então, foi nesse momento que eu percebi que ela estava com essa ansiedade da perda do dente, que eu trabalhei a questão. No outro livro, eu trabalhei, esqueci de dizer, gente, eu trabalhei com o conteúdo Medos e Coragens, né? Fiz assim, fazia sempre fazia sempre uma comparação, né? Para que ela percebesse essa questão da coragem e do medo. A gente tem medo, todo mundo tem. Toda hora a gente tem medo também. Mas a gente precisa ter coragem. A coragem é a ousadia que a gente tem de enfrentar o desconhecido, né? Então, essa foi a primeira. Esse daí foi a perda. Então, eu trabalhei com ela o quê? Perda e ganho. A gente perde um dente de leite que não serve nem para chupar cana. Porque se chupar cana, ele sai no meio. Né? Se pegar uma cana dura. Aí Eu não conto a história minha que aconteceu com dente de leite. Nem conto. Passa pra lá. Então, até hoje, ela tem 21 anos. Eu digo assim, minha filha, observe quantas histórias não existem de dente de leite. Todo mundo tem uma história diferente. Ninguém tem história igual. Então, eu escrevi esse livro para ela porque ela não queria tirar os dentes dela. E como ela achava que eu era assim, a pessoa que ela mais admirava no sentido que eu dava jeito para tudo, né? Então, eu era mais do que fada, mais do que qualquer coisa. Então, eu aí, nessa conversa de perdas e ganhos, ela acabou admitindo que ela precisava tirar o dente e eu consegui tirar quase todos os dentes dela, quase todos. Ela não confiava no dentista. Ela confiava na avó, que era pedagoga e licenciada em letras. A minha sorte era que os dentes já vinham tudo solto. Então, tive muita sorte como avó dentista. Bom, esse livro também, ele é de 2011. Até hoje eu faço assim bastante movimento nas escolas, nos espaços sociais, nas bibliotecas. Com esse livro, as crianças amam esse livro. O outro livro já foi de uma outra neta que ia nascer e eu quis recebê-la com um livro, ao invés de dar perfume, sabonete, papelzinho, sei lá, de lembrança de nascimento, eu queria dar o livro. O livro... Esse? Isso, Isa Isabela, ela ia nascer, então eu fiz um poeminha bem assim, aconchegante, bem amoroso, para a criança mesmo da primeira idade, das primeiras idades, porque a criança, o desejo da criança é sempre a família, né? Então, eu coloquei a família, pai, a mãe, a avó e os priminhos, só. E aí, todo mundo festejando a chegada dela. A única coisa que ela me reclama hoje, ela tem 11 anos, ela faz, ô vó, no meu livro você não botou minha foto. Ela esquece que ela não tinha nem nascido. Como é que eu ia botar a foto? O outro já é de outra também, a terceira neta. Eu acho que é isso. Ela queria também um livro para ela. Fez, vó, você já escreveu tanto livro
Escreveu para Juju, escreveu para Bebê, ela não escreveu nada para mim. Vamos conversar para ver o que, é que a gente escreve. E aí ela foi me dizendo, foi ela que me deu o texto. Ela tinha 4 anos, era muito assim, muito precoce. Ela foi me dando texto e foi também me dizendo o nome dos personagens. Então ela criou esse zoológico. Por quê? A criança de 4 anos é a família e os animais, né? Então ela é apaixonada pelo leão. Era assim uma coisa, assim, ela sonhava com o leão. Tudo dela era de leão. Tudo, porque eu alimentava essa fantasia, né? Hoje, quer dizer, hoje ela tem 9 anos e às vezes eu brinco com ela falando assim, tipo leão, ela faz, ô vó, essa fase já passou. Eu acho super legal. Acho muito bacana. E depois, aí puxa assim, né? As amiguinhas começam a ficar também querendo, com ciúmes e com vontade. Então, ela tem uma amiguinha que elas ficaram amigas quando tinha mais ou menos uns 9 meses. E são amigas até hoje. Não estudam na mesma escola, mas são amigas de lá onde eu moro. E aí, ela disse, ô, vó, eu queria tanto ter um livro para mim, com meu nome, vó. Você já escreveu para fulano, para fulano. Ô, vó, escreva. Aí, de vez em quando ela entrava na minha casa e eu observava ele assim. Ela ia direto nas minhas caixas. Eu amo caixa, eu não sei por quê, mas eu amo caixas. E aí, ela ia e abria, ficava abrindo assim as caixas. Ela não percebia que eu via. É que quando eu via que ela ia me ver, eu me afastava. Aí eu comecei a perceber a curiosidade dela nas minhas caixas. Pronto. Aí eu peguei e escrevi um texto sobre o que será que há nas caixas da vovó. Mas foi a partir de uma observação que eu fiz dela. Depois, e aí de vez em quando ela vinha, na hora de ir embora para Salvador, ela aí passava lá em casa. Ô, vó, quando é que você vai escrever meu livro? Sempre assim, mas meu Deus, como isso é importante para a criança. Olha a expectativa que ela está dessa história. Ela não sabia de nada. Eu escrevi a história, conversei com os pais ficaram assim, muito emocionados. E depois que eu fiz o livro, que eu estava com a prova do livro, eu resolvi fazer uma prova de emoção com ela. Foi a coisa mais linda. Não tem dinheiro que pague o que eu vi, que eu assisti. Então, esse livro foi publicado, foi lançado na Bienal, fez muito sucesso. Aliás, está fazendo muito sucesso. Eu ainda nem andei em outros lugares, exceto em Praia do Forte. Agora estou indo depois de amanhã para Mucugê. Mas já estou preocupada que meus livros já estão acabando. Estou aqui correndo para reimprimir. Mas eu quero dizer assim, fiz um grande bem, porque elas têm uma emoção muito grande quando pegam os livros para ler, né? E elas também elas divulgam os livros na escola dela, com os colegas. Eu também tenho uma prática ali, assim, e Carol e Marlon, de só presentear com os livros. Tem aniversário, é um livro. Elas mesmas já sabem, passa aqui em casa, então já deixa os nomes. Vó, tem aniversário de fulano, de fulano, de fulano. Deixa os nomes, as idades, aí eu vou e autografo, entendeu? Então, eu acho que é uma prática que a gente também tenta quebrar um pouco dessa coisa do ter ou um outro objeto, que não seja um livro que traz tanta importância, tanta contribuição na formação, né? Às vezes pode ganhar 1000 objetos, mas ganha um livro. Uma criança que gosta de ler vai dizer logo, ganhei um livro. Isso com certeza existe. E depois, eu aí me ensaiei isso. Retalho dos poetas. Retalho, gente, porque eu fui criada por uma mãe costureira. E eu também gostava de costurar. Desde os meus 7 anos, por aí, 6 anos, eu já pegava em agulha e tesoura. Eu fazia a roupa das minhas bonecas. Eu promovia o desfile das roupas que eu fazia com minhas bonecas. E fui gostando. Depois passei a costurar minhas roupas. Quando eu queria mais um dinheirinho, eu costurava das amigas. E aí foi indo. Hoje eu faço qualquer roupa. Não faço mais porque eu tenho outro hobby, que é bordar. E gosto
de desenhar também os meus bordados Uhum. e escrever, né? Então, esse livro, Retalhos Poéticos, tem essa simbologia, né, da máquina de costura, da linha, né? Tenho até uma marca que eu criei, que o nome é Linho e Linha. Uhum. Não tem meu nome, porque eu queria que as pessoas conhecessem sem saber que sou eu que faço. Então, não E tem tem meu a nome editora também, né? A Nádia tem a editora em Salvador, que tem tudo a ver. TA Editora, né? TA. também. Minha editora chama-se TA, que Uhum. já faz o fio para poder desenhar, para poder bordar, né? Então, como É eu vim isso. dessa vida de escrita, eu venho dessa convivência com a escrita, com a publicação do livro. Eu criei a editora da UNEB, passei minha vida toda envolvida com o mundo do livro e fiquei sentindo muita falta de fazer livros. Eu amo fazer livros, quero morrer fazendo livros. E eu, Então, danar de bom. Morrer fazendo danar de bom. pois é, para divulgar meus livros, né? Então, É. os meus autores, né? Então, essa editora é uma editora independente virtual, que em qualquer lugar do mundo eu estou fazendo livro. Eu acho legal isso. Para mim, a tecnologia aí foi boa. Em qualquer Com lugar do mundo certeza. eu estou acompanhando a publicação. Então, tem assim tudo a ver esse respirar meu de escrita, né? No mundo do livro, né? Eu acho que assim, eu queria ser chamada de Nádia Livro. É Maria boa, viu? Pode Nádia deixar que eu chamo. Unilivro. É Gente, isso. vamos continuar aqui. A gente tem só mais uma pergunta, que já vai dar 9 horas, a gente se perde no horário aqui. Um dia a Alicinha falou, Marla, não dá para live ser menos tempo? Falei, dá, mas só que a gente se empolga, né? Que acaba que... E principalmente quando a live é com mais de 2, 3 pessoas, aí a gente, né, tem que esse rodízio, o tempo passa mesmo. Quem tiver perguntas, pode escrever que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Tá? Mas tem uma pergunta aqui do Manuel, que é escritor também, que ele pergunta o seguinte: vocês têm um lugar específico para sentar e escrever? Ou escreve em diversos lugares? Usa o computador para escrever ou ainda escreve à mão? É uma curiosidade dele. Vou começar pela Carol, viu, Carol? Rapaz, qualquer lugar que eu estiver passando, tiver uma folhinha de papel e uma caneta na minha mão, eu escrevo. Tem hora que eu Uhum. digo, olha, cara, não para. Aí qualquer coisa, uma vez eu tava vendo um casal dançando numa pracinha, aí eu comecei a olhar eles, e aí eu não tava sem caneta, fui numa loja, pedi a caneta, pedi e fiquei, escrevi no final e entreguei para eles. E eu digo assim, que não tem, você tem a inspiração surge, você vai escrever, seja em qualquer lugar. Uhum. Diga, Nádia. Ô, Marla, eu tô lendo aqui o de Laura Cavalcante, Uhum. a mais nova autora da TEAR. Ela é Uhum. uma avó também, está escrevendo livro para os netos dela. Olha só o que ela está dizendo, que Eu legal. vi, acabei de Laura, ver. Laura é um exemplo também de avó, viu? Muito fofa, muito lindo. Os livros dela tão fofos, depois vão aparecer aqui no Danado de Bom. Uhum. Então, eu escrevo em qualquer lugar, a ideia é me cutucar, eu aí estou escrevendo, pode ser no celular, eu sempre tenho uma caneta na bolsa, e tenho também um caderninho e escrevo. Não deixo de escrever nunca quando a ideia aparece, porque depois, quando já aconteceu muitas vezes de eu querer a ideia e ela me deu bye-bye. Uhum. E ele é assim? É legal essa conversa aí, porque eu posso até falar de um dos contos do meu livro, que se chama Ideia Sanguessuga. A Ideia Sanguessuga foi um conto escrito justamente para retratar essa questão. Uhum. Essa questão trata-se de um personagem que queria ser escritor, mas nunca teve tempo na vida. Depois de velho, ele foi numa livraria e conheceu o escritor e começaram a conversar, e o escritor passou várias dicas para ele. A partir desse dia, ele passou a ficar todos os dias de manhã cedo na janela para captar ideias. Só que, só que com ele todas as ideias fugiam, e por isso que se chama ideia sanguessuga.
Você falando aí, me botou justamente esse ponto, né? Uhum. Agora, no meu caso, eu tenho um lugar certo e escrevo no computador, porque facilita a pesquisa através do Google ou do chat GPT. No computador, a gente pode fazer as duas coisas. Agora, realmente, eu tenho milhões de pedacinhos de papel, porque quando as ideias chegam, aí o negócio não pode ser. Quando a ideia santifica, quando ela chega, se não anotar, ó, já era. Então, É, tem um monte de papel. Agora, o lugar certo para escrever, esse eu tenho também. Eu tenho. bacana. Gente, eu vou Marla tem fazer. uma. Marla? Diga, Marla? Carol. Diga. Oi. Tem um presente aqui para vocês. Manda. Deixa eu ver se vocês vão gostar. Idade a compor a vida, inspiração a nascer. Escrever sem medo, superar as dúvidas, colocar em uma caixa bem diferente das outras. Jogar palavras, pescar com cuidado, casar as frases, percorrer os significados, expressar por diversas formas. Quem puxa? Fala escrita, escrita fala. Começa por cartas tão esperadas em casa, continua por redação, admiradas pelas professoras. Andar sem medo, chegar ao cacto, pode ser difícil. Ter espinhos, equilibra sua alma pela flor do cacto. Delicadeza a ti faz suspirar, conectar, amar, misturar os livros. Maravilha, Carol. Ô, Carol, isso é uma poesia que você fez agora? É um repente? Foi agora! Danada. E foi Assim, fantástico, hein? é fantástico justamente essa Parabéns, cara. troca aqui, porque o que a Carol fez agora, o Léo Puxa, Pajeú fez semana passada. manda a gente por escrito aí, Carol. Semana Oi? passada a gente Mãe, estava falando de um livro, né? Troncos e Barrancos, que é o livro da Luísa. Enquanto a gente falava, o Léo foi lá e escreveu uma poesia sobre o livro. E Eu assim, sou o Danado de Bom fã de Léo Pajeú. é um Léo Pajeú, oxe, eu tô. Léo Pajeú é 5 segundos que ele faz. 5 segundos. Isso mesmo. A Eliane está perguntando se vai ter sorteio hoje. Sorteio de quê, Eliane? Do livro? Então, assim, a gente tem feito essa troca aqui, né? São os próprios escritores, como a Carol acabou de fazer, de uma forma fantástica, esse processo de criação a partir da nossa própria vivência, ter essa criação. A gente tem a Eliane aqui. A Eliane está com a gente desde que eu comecei a falar de livros aqui, a Eliane participa assiduadamente. Ela vai lançar um livro agora, né? Então, assim, isso é muito prazeroso para a gente, né? Ver que os frutos do danado de bom, né? Que esse A próprio Eliane tá processo de leitura. chorando aqui. Diga a ela que eu vou dar um vai como pode para ela não chorar mais aqui, Aí, não. Eliane. Já ganhou o livro. E merece, viu? Porque lê, devora os livros, todos os livros que você fala aqui, a Eliane já leu. Os que eu não li ainda, porque eu preciso, né? Não li ainda, ela já leu. Botar ela para produzir o conteúdo da Andar de Bom. Que lê de uma forma muito ágil, assim, um exemplo para a gente de leitora mesmo, voraz aí. E agradeço muito. E tá sempre aqui, toda a live ela tá aqui. Acho que isso ela tá, né? Essa coisa desse crescimento mesmo que a gente fala, isso chega a ser espiritual, né? Como a Nádia falou há pouco, do que a literatura é capaz de nos propiciar. Então, só Ô, para a Marla, gente. esses dias, quando você falou de livros, meu pai tinha um livro que ele ganhou 7 anos do meu avô. E esse livro se perdeu. E quando foi 70 anos depois, meu irmão encontra esse livro, o mesmo livro, né? Um outro livro, no sebo, e entrega a meu pai. Meu Uhum, pai parecia menino pequeno, folheando e lembrando cada história, imagina. 70 anos depois. Fantástico. Né? Gente, para finalizar, vou fazer uma pergunta aqui para vocês. O que tem nas caixas de vocês? Ou seja, tem alguma coisa escrevendo aí nova para vir, tá? E se tem algum projeto
novo? O que vocês têm aí da perspectiva de vocês? Tem algum evento? A Nádia vai participar da Fligê nesse final de semana, pode falar sobre isso. Se vocês tiverem também, podem falar. Danade Bom tem projetos também para esse ano de participação em feiras, estamos negociando, né? Tudo hoje é negócio, né, gente? Tudo é negócio. Estamos negociando essas participações nossas, mas fora as participações, eu digo sempre a Nádia, o nosso prazer aqui é que vocês estejam em diferentes espaços mesmo, divulgando, e a gente está aqui para somar essas divulgações que vocês estão fazendo. Costumo dizer, e vocês sabem muito bem disso, de quem não é visto, não é lembrado, infelizmente, né? Não sei se E não ele é é assim, lido. E não é não sei se lido. ele é assim, dentro da psicanálise concordam com isso, mas né, precisa estar falando mesmo, precisa estar mostrando, não por uma questão, eu digo sempre, financeira, porque todos nós sabemos aqui da dificuldade que é vender livro no Brasil e ficar rico de livro é quase utópico, mas é pelo prazer mesmo que a gente tem de estar escrevendo, de estarmos sendo lidos, né? E de que essa literatura chegue e transforma, porque ela não tem para onde correr, ela transforma mesmo vidas, isso é fato. Então, vou começar agora pela Nádia, para ela falar um pouquinho sobre se tem livro novo aí já, tem alguma coisa escrevendo, e os projetos dela aí para os próximos dias, meses, enfim. Oi, então, Marla, eu tenho sim, eu estou com um projeto de mais um livro infantil, que deve sair em 2025, final de 2025, Uhum. e uma continuidade de retalhos poéticos. Eu já tenho alguns poemas, que eu não sei se seria retalhos poéticos o nome, entendeu? Eu vou ainda pensar, porque tem uma relação muito forte com os retalhos poéticos, mas não sei ainda. Uhum. Então, a participação na Fligê, eu vou ter, assim, 3 momentos eu vou estar presente. Vai ter um momento, dia 26, que é o Dia dos Avós. Vai ter um encontro muito engraçado, gente. Eu nunca vi um negócio desse. Eu fiquei, assim, emocionada. Eu vou estar juntamente com uma outra Nádia, pode? Que meu nome não é comum, né? Outra Nádia, que escreve sobre, na perspectiva da neta para a avó. E eu escrevo na perspectiva da avó para o neto. Então vai ter esse encontro das duas. Não conheço ela, mas já achei muito, muito interessante essa Uhum. ideia, né? Então, no dia 26, a gente vai estar homenageando os avós com esse bate-papo lá na Fligê, em Mucugê. Vai ter outro momento que eu vou contar a história, né? Essa história que é Nas Caixas da Vovó. E. Ai, meu Deus, esqueci o outro. Mas a programação está disponível, né? Está disponível no Tá site mesmo disponível, eu da esqueci o Fligê, tem toda outro. a programação. Já esqueci. Não tem, não tô lembrando agora, não. São esses 3 momentos. E também vou estar num espaço onde os livros vão estar sendo expostos e vendidos, naturalmente, né? Meus livros também estão sendo vendidos na livraria oficial, que é a LDM, mas eu tenho lá um stand para estar autografando os livros, né? Então, é isso. E tem outras feiras que eu vou participar, mas eu não posso falar agora, porque ainda está em tratativas. Uhum. Mas assim que tiver tudo certinho, eu passo por Danado de Bom, gente, que é danado de bom comigo. Marla, você é fofa, Marla. Deus lhe dê Obrigada. muitas ideias, muita disposição, coragem e todo esse entusiasmo para estar ativando em nós, autores, essa vontade de escrever mais ainda. Porque tem alguém que está dizendo: olha este livro aqui, né? Para Uhum. todo mundo ler, porque se não vê, não tem vontade de ler. Uhum. Então, é isso. É isso. Diga, Carol. Ai, quero agradecer, né, a todos vocês aqui, né, que a importância da escrita, da leitura, e que eu estarei no Ocupa Pelô, dia 10 de agosto. Estaremos lá, escritores independentes. Vamos estar no Casarão 17. Então, não deixem de ir das 9 às 18 horas, e vai ser com certeza lindo, e vai estar lá
o Vai Como Pode, Poesia ou Saudade, vai estar o Diário de Enfermaria, Poemas à Beira do Leito, e também vão estar meus cordéis. Então, espero vocês todos, e quem quiser pode estar me seguindo, Cantinho da Leitura, pode estar falando comigo no direct também, eu respondo na mesma hora, e Sim. com certeza aos pouquinhos a gente vai mudando o dia de cada pessoa, né? Mudando, podendo trazer alegria, poder trazer saudade, poder trazer vida, né? Uhum. Ô, Marla, me desculpe, me deu um minuto aí que a minha memória falhou e agora ela voltou. Volta. Eu vou estar no final da tarde, no dia 27, gente, no maior friozinho que vai estar acontecendo lá na Frigê, na tenda literária, Uhum. recitando meus poemas. Ai, que legal. Então, eu espero que Vamos esteja parar, senão possível. eu vou chorar, que eu não vou estar lá. Eu espero que esteja com bastante frio, mas que o sol também esteja brilhando, para dar Vai mais, frio, viu? mais Vai dar brilho aos frio. meus poemas. Que são poemas de amor, viu, gente? É o que mais eu gosto Uhum. de escrever, são poemas de amor. É Ok, isso. Diga-lhe assim. Essa questão da participação em feiras, eu tenho tido, eu não tenho participado, porque Uhum. minha produção, eu não tenho uma editora, minha produção é particular, eu teria que ter uma estrutura de vendagem, como foi o caso aqui de Salvador, da Flip, né? Mas nas feiras, para apenas colocar os livros lá, eu não tenho encontrado um formato ainda para isso. Até uma sugestão aí para a Marla ver como é que a gente pode viabilizar essas coisas. E eu, por exemplo, aguardo que tenha uma feira literária em Irecê, porque aí essa eu faço questão, que é a minha região lá, faço questão de estar participando. Mas tem essa questão de colocar o livro, não ter quem vende, esse tipo de coisa, eu ainda não sei como é que viabiliza isso. Uhum. Quanto Só um ao spoiler para céu, vocês. O Danado de Bom vai estar na Feira Literária de Campina Grande, Paraíba. Que A gente vai levar os livros para lá. Depois eu faço spoiler ao vivo, ó, gente. Mas pode finalizar. Olha, então, legal. ainda estou falando? Tá. Tô eu Tá, ainda. falando. Tá, então, quanto à produção, eu estou escrevendo já um terceiro livro, que vai ser uma história envolvendo, inclusive, tangenciando alguma coisa da inteligência artificial. Uau. Mas não posso adiantar muito coisa agora, não. E, e antes de terminar, eu não podia deixar de parabenizar a Carol por essa criação que ela fez em São. Não é à toa que ela é também do repente, né? E a criatura, Começando o cordelzinho, escrevendo. e a grande produção, Nádia, torcendo para que os filhos dela dê mais neto a ela cada vez mais, porque cada tá fechado. produção. Tá fechado. E Olha, dizer também, uma sugestão também, é de que nesses encontros, eu acho que seria uma boa a gente trocar livros. Quando tiver, assim, Sim, por exemplo, eu mando um para a Nádia e para a Carol, ela manda para mim, fazer claro. Ô, esse gente, eu amo escambo, meu filho. É uma coisa que eu vivo de escambo. Adoro. livros, quem participar faz assim. Sugestão para Marla. Maravilha. Já pode trocar lá no grupo. Trocar os livros. Qual que você quer, qual, né? E trocar. De boa. Gente, então é isso. Agradecer Agradecer, né? imensamente as pessoas que estiveram aqui. Dizer para a Carol que eu fiquei muito feliz de tê-la aqui, né? Não fiquei feliz pelos outros, tão feliz, mas foi o primeiro encontro assim de live com a Carol. A gente vai ter uma live, né, específica com a Carol, individual também. E no nosso planejamento já está isso lá. Todo dia a gente troca essas datas, porque a vida de cada um aqui, cada dia tem um revertério, como diz aqui no revertério, um dia, né? Enfim. E a gente vai adaptando justamente para poder fazer com que todos estejam aqui presentes com a gente. Ô, Mar... Agradecer imensamente. Diga, Carol. Pode terminar com a poesia aqui? Pode, eu vou deixar você terminar, viu? Pronto.
Então, só finalizando, agradecer o público também que teve aqui da Carol, da Nádia, do Eliecim. A gente continua aqui falando e diz que quem começa a escrever, né, que escrever também é igual coçar, né? Você já começa, não vai parar mais. Então, enquanto esse povo aí tiver vida e vão ter vida e abundância, eles vão estar escrevendo. E se depender do Nádia Bom, a gente vai estar aqui falando dessa literatura, espalhando essa literatura muito boa. Muito obrigada. Vou deixar a Carol finalizar, tá bom? Com a poesia, a gente segue a poesia da Carol. Eu queria ter você novamente para mim, para junto poder morrer e ter alegria enfim. Amei o homem certo, tive paz e felicidade. Hoje da morte estou perto, só quero tranquilidade. Se eu tivesse você, ainda tinha alegria, mas agora o meu viver é lembrar como eu vivia. Esse aqui foi de Dona Dulce para Vandinho. Ai, que linda. Parabéns, Carol. Parabéns, Carol. Gente, um abraço e uma semana danada de boa, abençoada pra gente. Para todos nós. Boa noite. Tudo de bom. Amém.